Traição vai ser sempre um assunto da moda? Provavelmente sim. A grama do vizinho é sempre mais bonita? Não necessariamente. A emancipação feminina facilitou a infidelidade da mulher? Total. A internet democratizou a traição? Isso a gente pode dizer que sim. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre infidelidade. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, ao longo da história, a preservação da linhagem, a manutenção de algumas alianças políticas e tudo, principalmente no meio da nobreza ou entre os mais ricos, foram fatores associados à ideia da fidelidade. Hoje em dia, isso ainda está valendo de alguma forma? Quer dizer, o fato de você não poder ter outros parceiros no casamento, na maioria dos casamentos, está ainda ligado de alguma forma a essa noção de preservação da linhagem e do patrimônio, ou os fatores são hoje mais culturais? Olha, Thaís, eu acho que, apesar de que continua existindo a questão do patrimônio, né, no sentido de você, de repente, ter um filho que não é seu e ele herdar tudo, e isso, por exemplo, imagina hoje, antes também, mas hoje especificamente, imagina uma situação em que um casal que tem muito patrimônio, né? Ou que o marido construiu um grande império, sei lá, essas coisas de novela. E imagine que ele tem 2 filhos, tá? E se descobre que um deles não é filho do pai. Como você acha que ia ficar o irmão, que é filho do pai? É muito provável que ele fosse usar isso para excluir. Eu não estou nem chegando no marido, hein? Para excluir o irmão, que na realidade era filho da mãe com outro cara qualquer. Eu dou esse exemplo, né, porque é um exemplo que normalmente não vem à memória nessa discussão, para entender o quanto o tema da infidelidade perpassa questões a ver com patrimônio. E não só do ponto de vista do sujeito que tem um patrimônio e é enganado. É claro que se, do ponto de vista da mulher, se ela tem o patrimônio, se o patrimônio é dela, e como a mãe você nunca tem dúvida, né, que é filho da mãe, isso que eu quero dizer, a dúvida em relação ao pai, mas você pode avançar um pouco e imaginar uma situação em que um sujeito casa com uma mulher, o pai dessa mulher tem um patrimônio gigantesco, ele trabalha com o sogro, inclusive aumenta o patrimônio, e aí esse sujeito é descoberto que esse sujeito, no dado momento, tem um filho com uma outra mulher, né? Será que a mulher dele iria aceitar dividir o patrimônio de raiz dela com esse outro filho? Entende? Então, o tema do patrimônio, ele perpassa essa discussão. Agora, se hoje é cultural, né? Se hoje você, mesmo que você não tenha propriamente um patrimônio, porque hoje um apartamento é um patrimônio, né? Você vai para o inventário e um apartamento de 2 quartos vai ser repartido entre os filhos, ainda é um patrimônio. Então, o que a gente pode dizer é que hoje, na realidade, a noção de patrimônio se democratizou. Mas, Pondé, voltando um pouco, a gente estava falando da nobreza, por exemplo. A infidelidade dentro da nobreza poderia trazer consequências políticas muito importantes, não é? Agora, isso não é assim. E você falou também sobre a riqueza, o patrimônio para os que têm patrimônio pode importar, mas, embora um apartamento seja um patrimônio, é uma questão que não é tão vultosa assim como era para os ricos, ou como pode ser ainda para os ricos. E aquele sociólogo britânico, Anthony Giddens, ele fala exatamente isso, ele discorda da tese de que hoje o patrimônio seja uma variável ainda importante
na questão do amor e, portanto, da fidelidade, do casamento e da fidelidade. Ele acha que as relações hoje são mais consistentes, ele tem aquele conceito do amor confluente, que envolve mais interesses subjetivos do que externos, e que isso tudo, então, seria passado, essa influência do patrimônio da linhagem, por exemplo. Eu acho que hoje existe uma idealização muito maior das relações afetivas. É aí que vai ao encontro, do meu ponto de vista, do que fala o Giddens. Há uma idealização, há um investimento subjetivo, há uma construção enorme ao redor das relações afetivas. E aí dá nisso. Sofrimento subjetivo, no final do dia parece que patrimônio não importa, basta separar para ver se patrimônio não importa. Basta ter que separar, a gente vai ver se patrimônio não importa. Eu acho que faz parte, inclusive, da idealização contemporânea, a ideia de que patrimônio não importa, certo? Agora, não há dúvida de que você tem hoje, mesmo pessoas que a questão não é tanto apartamentos, seja lá o que for, tem idealização com relação ao amor. Uma idealização que antes existia muito menos, entende? Então, quando você idealiza, você atribui expectativas subjetivas, você encontra significado no casamento, certo? Na família. É a palavra que ele usa. No convívio familiar. Aí, sem dúvida nenhuma, a infidelidade é uma espécie de elemento que corrói essa expectativa de significado. Ok, mas então pode ser que haja uma idealização quando se diz que o patrimônio não importa. Mas se o patrimônio importasse tanto assim, então isso quereria dizer que não haveria infidelidade entre os pobres, por exemplo, que não é verdade. Claro que não é nesse sentido. Quer dizer, o que eu estou falando é que o problema do patrimônio e da infidelidade só importa a quem tem patrimônio. É isso que eu quero dizer. E o sofrimento com a infidelidade entre pessoas mais pobres existe unicamente pelo aspecto da idealização, do significado do casamento, da expectativa da família, que em alguns casos tem até a ver com componentes religiosos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a infidelidade ela pode ser sofrida, interpretada, atuada e resolvida em planos diferentes. Por exemplo, uma infidelidade num casal em que não há nenhum patrimônio em jogo, em que não há absolutamente nada que vale a pena se contratar um advogado, ou onde não se possa contratar um advogado, é uma coisa. Uma infidelidade num casal que tem patrimônio em jogo, eles vão contratar advogados. Então, o que eu quero dizer é que, apesar de que hoje se carrega as relações afetivas com uma idealização privada, na realidade, da vida privada, sabe aquilo que o Bauman fala no Amor Líquido, quer dizer, a expectativa, e no livro dele também sobre ética pós-moderna, aquela expectativa de que você vai produzir significado na sua vida nas relações privadas. E uma dessas relações privadas que vai produzir significado é o amor. É a expectativa do amor do lar, do casal, com os filhos, né? Isso quebrado seguramente vai produzir sofrimento. Mas o tema do patrimônio, para quem tem patrimônio, continua sendo uma questão. Para quem não tem, de fato, não é. Ou seja, a infidelidade, o sofrimento, melhor dizendo, com a infidelidade foi democratizado para todas as classes sociais. Discrepância paterna é o termo usado para descrever aquela situação em que, diante de um exame genético, fica claro que uma criança não pode ser filha do homem que é tido como seu pai. Conversamos com a geneticista Maiana Zatz para saber como os hospitais costumam agir nesse caso. Vamos ouvir o que ela disse. O que fazemos no centro do genoma no caso de uma falsa paternidade? Imagine um casal que tem uma criança com uma doença genética e quer saber qual é o risco de que venha a ter uma outra criança com o mesmo problema. E aí você descobre, a partir do estudo do DNA do casal, que o cônjuge não é o pai da criança. Devemos contar ou não? Se houver um risco diferente
Pelo fato de ter uma falsa paternidade, nós achamos que a gente tem que falar e a gente fala para a mãe para evitar o máximo possível de dano para o casal. Mas se o fato da gente descobrir uma falsa paternidade não interfere no risco genético, aí não é nosso problema e a gente não fala nada. Muito bem. Não, o que ela descreve aí é muito claro. Quer dizer, se não tem um risco de produzir algum outro tipo de dano que tenha a ver com material genético ou herança genética, é melhor você deixar quieto. Inclusive porque se você for aquele que vai trazer a notícia, vai sobrar para você também. Então deixa quieto, de repente um dia ninguém descobre, né? Ou se descobrir, a culpa não é sua, eu digo do médico geneticista envolvido, porque sem dúvida nenhuma existe uma diferença muito grande entre um homem casar com uma mulher que já tem filhos pequenos e abraçar esses filhos como seus, pelo convívio, pelo amor, pela parceria, isso é completamente outra coisa do que um marido descobrir que um filho que ele acha que é dele, não é dele. São duas coisas, são separadas por um universo infinito de diferenças. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre infidelidade no ambiente de trabalho. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre infidelidade. E a Forbes Advisor divulgou uma pesquisa em julho deste ano, Pondé, sobre infidelidade no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Veja só as conclusões. Olha, vou te ler as principais. Primeiro, mais de 60% dos entrevistados, foram 2.000 e a pesquisa foi feita pela OnePool. Mais de 60% dos entrevistados disseram ter tido um affair no local de trabalho. Aí, em 40% desses casos, essa situação implicou a traição de um parceiro. Ou seja, o cara era casado, a mulher era casada. Mas, veja só também um outro lado. 43% dos casos acabaram em casamento. Isso quer dizer o seguinte, que mais pessoas conheceram seus parceiros no local de trabalho do que a quantidade de pessoas que conheceu o seu parceiro ou parceira na internet, nas redes sociais, que hoje é muito comum. Na verdade, olha, ele disse aqui, a pesquisa diz que isso significa quase o dobro, você tem 2 vezes mais probabilidade de se casar ou de se aconchegar ou de se juntar a alguém que você conheceu no ambiente de trabalho do que alguém que você conheceu no aplicativo de namoro. O que você acha disso tudo? A primeira coisa que eu acho é que isso é a prova cabal que até agora o compliance não deu em nada. Pois é. Tem um poder afrodisíaco, assim, o ambiente de trabalho? Então, eu fiz esse comentário sobre compliance porque o compliance tem claramente um problema com a dimensão erótica da vida. E quando eu digo erótica, não estou dizendo necessariamente deitar na cama, transar ou transar na escada do prédio onde você trabalha. Eu estou me referindo a essa dimensão do eros, mais no sentido assim, mais clássico, das relações entre as pessoas, né? E principalmente o foco na perseguição das relações entre homem e mulher, em que necessariamente não chega no sexo, não é isso. Mas que tem um certo balé, uma brincadeira, uma dança, que já pode dar em risco. E que o compliance não está conseguindo sufocar. Mas que ele tenta sufocar a todo custo, porque ele enxerga isso como risco. O trabalho, por si, é um ambiente que tem uma definição, tem uma dimensão, não definição, tem uma dimensão erótica, de novo, do eros clássico, ou seja, criação, enfrentamento de problemas juntos, cotidiano ali, vivendo junto, resolvendo situações, passando por estresse, solucionando o estresse, criando situações ou trabalho ou soluções que têm uma dimensão erótica. Sem falar no tempo que as pessoas passam juntas. Sim, e se parte desse tempo significar viajar junto, aí acabou, né?
Porque aí você está no hotel, você está longe, não sei o quê, aí tem a hora do relaxamento, o happy hour, blá, blá, blá. Você está numa cidade que não é a sua, ninguém conhece, ninguém viu. Então, o que essa pesquisa mostra é que o ambiente de trabalho não é necessariamente só o ambiente onde você trai. O ambiente de trabalho é um ambiente onde você pode conhecer a pessoa com quem você vai casar, né? Ou você pode, inclusive, abandonar o parceiro ou a parceira anterior para ficar com a pessoa que você conheceu no trabalho. Então, não é à toa que pessoas que são mais ciumentas, sejam homens ou mulheres, têm um foco todo especial de ciúme alocado no ambiente de trabalho. E tem razão em pensar assim. Toda razão. A pesquisa que você mostrou aí, né? Essa estatística, digamos assim, é quase um ciúme científico. Uma ideia dessa deixa qualquer paranoico feliz, ou mais infeliz ainda, né? Então é científico. E qualquer parceiro mais paranoico. Total, assim, trabalho. Aí vem aquela história, né? Aí tem a chefa, é o chefe, é o colega, a colega de trabalho, e tem que, às vezes, trabalhar horas a fio. E, nesse sentido, a entrada da mulher no mercado de trabalho deu uma equilibrada lá no grau de traição por gênero, então. No grau de traição por gênero, sem dúvida, né? Porque muitas mulheres puderam ser infiéis muito mais facilmente, porque circulam, viajam, trabalham, passam pela mesma experiência do homem na criação e tal. Agora, do ponto de vista, se você pegar os canalhas honestos do Nelson Rodrigues, eles estão festejando a emancipação feminina, porque agora está à mão deles o tempo todo. Não precisa procurar lá em algum lugar onde ela está escondida. Vamos ver agora um trecho da série Cenas de um Casamento, baseada na obra de Ingmar Bergman. Nessa série, a esposa revela para o marido que o traiu. Vamos ver. I met him in September in San Francisco. He's the CEO of an Israeli startup that we're buying out. He's Israeli from Tel Aviv. He will be relocating out here at some point. I mean, not exactly here. It'd probably be the New York office, but I don't know which city it's going to be, but either way, he will be moving to the States. He's not someone you would think too highly of, I bet. He's not really an intellectual. You'd probably, I don't know, make fun of him. I don't know how it happened. It happened. I feel terrible about it. But it was good for me. It was really good. Please say something, please. What do you want me to say? It's unforgivable that I didn't tell you about it earlier. I mean, I couldn't, and I didn't know what was going to happen. I guess I thought that you would find out on your own at some point. How was I supposed to find out? I don't know, you didn't you didn't feel anything? Não. A situação é objeto de enorme polêmica, né? Pessoas que já tiveram experiência de trair o parceiro ou a parceira poderão dizer que é melhor contar, outras dizem que é melhor não contar. Eu acredito que aí tem um elemento subjetivo muito grande da pessoa, no caso. Eu acho que tem pessoas que de fato se sentem mal e acreditam que, contando de alguma forma, estarão, sei lá, pedindo alguma forma de perdão, alguma coisa assim. Vai depender muito do outro. A cena é muito interessante porque ela
Primeiro, aquele detalhe de dizer que ele provavelmente consideraria o amante dela um sujeito ridículo e tal, é uma pequena facada que ela dá no cara, né? Tipo assim, olha, você ia achar ele horrível, mas eu estou afim dele, né? Já é um detalhe, assim, de pequena tortura. Quando ela pede a ele, diga alguma coisa, fale alguma coisa, e ele, no final, ela pergunta, o que você sentiu? Você não sentiu nada? E ele responde, não. A gente não sabe se ele está mentindo, no caso. Mas eu acho que é bem possível alguém passar por uma situação como essa. O que mais chama atenção para mim é essa perplexidade genuína, que me parece genuína dele. Ele não percebeu nada. Aparentemente, ele não sabia nada, né? E é muito comum se dizer que entre casais, quando a mulher é infiel, o cara nem sonha. Que ela faz de uma tal forma que o sujeito não descobre. O contrário não é verdade. Muitas vezes, quando o cara é infiel, a mulher descobre. No sentido que o homem seria muito mais atrapalhado, digamos assim, de alguma forma, para realizar algo desse tipo. Ou a mulher muito mais dissimulada. E quando eu digo menos atrapalhada, é isso que eu quero dizer. Mais capaz de manter a situação dentro de um jogo em que o cara nem percebe. Ou, às vezes, o cara nem está prestando atenção nela. Esse assunto, digamos assim, as diversas reações de uma situação como essa, é muito difícil de você matematizar. Inclusive porque muita gente mentiria, né? Se fosse fazer uma pesquisa falando de situações como essa, né? Agora, o contrário, alguém poderia dizer que uma mulher, diante da situação contrária, que uma mulher poderia reagir de uma forma diferente do cara, porque aqui está implícita uma situação da emancipação feminina, né? Ela trabalha, ela conhece o sujeito no ambiente de trabalho, portanto, ela é exposta à atração, ao interesse, e ela acaba tendo um caso. É bem o caso da emancipação feminina. E aí o marido tem que lidar com essa situação. Ou seja, é um dos avanços da modernidade. Pondé, chegaram algumas perguntas para você. O ou a RM Silva te pergunta, a promiscuidade é intrínseca ao ser humano? Primeiro que a palavra promiscuidade já carrega de certa forma, uma avaliação moral, né? Promiscuidade. Porque eu posso entender a palavra promiscuidade unicamente como um ato mecânico de entrar embaixo dos lençóis com as pessoas. Ou, sei lá, encostar no banheiro do avião, dentro do banheiro do avião. A gente pode enxergar a promiscuidade como um ato mecânico. Mas quando a gente fala promiscuidade, há uma carga de avaliação moral dizendo que esse hábito mecânico de se envolver com pessoas que você não deveria, de alguma forma, né, naquela situação, seria uma característica que se repete no comportamento humano. Só um parênteses, mas é a mesma situação que se aplica ao uso da palavra traição, que também carrega uma avaliação moral. Também traz uma avaliação moral, é claro, porque você está traindo a confiança de outra pessoa, né? E a verdade é que tanto promiscuidade quanto traição são comportamentos que podem, de fato, trazer rolos na vida. Apesar de todo o glamour que se associa à infidelidade, o sofrimento da pessoa traída é real, né? Pode trazer uma fissura na vida gigantesca, assim como na vida da pessoa que trai, não por hábito contínuo, mas por uma desgraça que pode acontecer na vida. Você cruzar com uma pessoa, você não estava planejando isso, e quando você vê, você está no meio do rolo, né? Mas se isso é uma característica da humanidade, a promiscuidade, eu diria que, de certa forma, é. De certa forma, a espécie é promíscua, sim. Se você se encontrar em determinadas situações, determinados ambientes, é muito possível que as pessoas se envolvam em relações sexuais, afetivas, que às vezes são ilegítimas, né, como no caso de traição. Agora, com isso eu não quero dizer que todos os membros da espécie sempre são promíscuos. E nem que todos os membros da espécie o são
na mesma frequência. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos ver os sites de traição para casados e a longevidade dos detetives pagos para descobrir amantes. Uma reportagem sobre o mercado da infidelidade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre infidelidade. E vamos agora ver uma reportagem que mostra o sucesso de um serviço de namoro online só para pessoas casadas e a longevidade dos detetives contratados para descobrir casos extraconjugais. Vamos ver. Quando a monogamia se torna monotonia. Esse é um das várias redes sociais disponíveis na internet para quem está em um relacionamento fechado. O Ashley Madison é um site para relacionamento destinado a pessoas casadas. Inclusive, o próprio lema do site é o seguinte: Life is short, have an affair. Em tradução livre, a vida é curta, tenha um caso. Então, ele é um site direcionado para a infidelidade conjugal. Em menos de 1 minuto, foi criado o perfil no maior site de traição do mundo. O nome é falso, o e-mail não é verificado. Uma lista de mulheres dispostas a encontrar com um homem casado aparece na tela. E por 13 € é possível mandar uma mensagem, conversar e chamar para um encontro. E em julho de 2015, ele foi vítima de um ataque hacker, de um grupo específico, inclusive. E esse grupo ele demandava, entre outras coisas, que o site fosse fechado. Essa empresa ela não acreditou nas ameaças desse grupo e, em contrapartida, eles fizeram a liberação de uma quantidade enorme de dados desse site. Houve uma pesquisa sobre as cidades que mais expuseram dados dos indivíduos cadastrados. E, pasmem, a cidade de São Paulo está em primeiro lugar nesse ranking. Dentre as 25 cidades mais pesquisadas, o objetivo é fazer com que pessoas que já têm um relacionamento aparentemente estável possam pular a cerca. E nesse caso eles encontraram um excelente nicho de mercado. Por incrível que pareça, depois desse vazamento, o site ainda continua ativo com milhões de usuários. Houve uma série de extorsões para alguns desses. Então até digo que alguns se separaram, outros pagaram valor financeiro para os criminosos, e isso fez com que algumas pessoas conhecidas até fossem expostas na época. O resultado disso também foi uma aplicação de multa na ordem de 11 milhões de dólares por um escritório de advocacia norte-americano. Mercado forte para pular a cerca e também para descobrir. Isso em 98, o mercado estava bastante aquecido, principalmente na área de investigação conjugal. Foi onde eu deslanchei aí na questão de ganhar cliente e seguir na profissão. 70% é a investigação privada da área conjugal, é o que mais faz, é o que mais se tem, né? A traição conjugal, desde que eu entrei no mercado, é o carro-chefe, é o que mais se pede, é o que mais a gente tem procura. Um trabalho de uma semana conjugal é em torno de R$9 mil. Tá? O custo de um detetive hoje por dia ele varia de R$ 1.300 a R$ 1.600 em São Paulo, dentro da capital de São Paulo. Tá? Mas esse valor ele pode ser alterado, ele pode ser maior, dependendo do grau da dificuldade do trabalho. Paga e paga até muito mais, tem trabalhos que são até de valores mais elevados, né? Quando se trata de empresa, quando se trata mesmo da questão conjugal, né? Não é só o fato da pessoa pagar para saber que está sendo traído. Às vezes existem muitas coisas que vão desencadear economia para o cliente sabendo que ele está sendo traído. Às vezes um casamento que a pessoa é noivo, por exemplo, é um casamento que ele está marcado e ele descobre que a pessoa é infiel. A gente faz todo o registro de imagem, fotografia, filmagem, mantém o cliente sempre alerta ali do que está acontecendo, dando feedback minuto a minuto nas situações que são comprometedoras, né? Então é um trabalho bem transparente, né?
detetive especializado nisso, e o entrevistado foi muito bom, né? Ele deixou bem claro, o detetive especializado nisso é a prova de que as pessoas investem dinheiro para descobrir se estão sendo traídas, né? Então, portanto, a ideia de que as pessoas não ligam mais para a traição, certo? E como ele bem fala, quer dizer, há uma preocupação, inclusive, de avaliar o candidato ou a candidata ao casamento antes. Eu consigo imaginar pais e mães que fazem isso com alguém que vai casar com seu filho ou sua filha, né? E muito provavelmente pais e mães que o fazem porque têm patrimônio, certo? Porque aquele casamento pode se desdobrar numa série de coisas, se ele vier a acontecer, né? Então, assim como disse o entrevistado anterior, mesmo com... Eu lembro quando isso aconteceu na mídia, esse vazamento de dados desses sites, um especificamente que apareceu ali, né, na matéria, o Ashley Madison, um vazamento de dados que, em tese, poderia pôr abaixo o empreendimento. Não pôs abaixo. Então, ao contrário do que talvez muita gente pense quando faz avaliação de comportamento e tal, a infidelidade talvez seja uma das 3 ou 4 questões mais constantes na história da humanidade. 3 ou 4? Sei lá, um chute, de repente Você 2. Você está botando assim no mesmo patamar de morte, por exemplo? Não, a morte é top, porque inclusive é biológica, né? Não tem nem o que discutir. A morte não dá para comparar com nenhuma outra experiência humana enquanto incidência, porque é 100%. Né? Mas só para eu ter uma ideia da gravidade que você está dando, é comparável a quê? Sei lá, matemática aqui pouco importa, mas eu diria que a constante da presença da infidelidade. Isso eu não quero nem dizer que é no sentido de que 90% das pessoas são infiéis, que inclusive é uma afirmação absurda, ninguém sabe. O que eu quero dizer é que o tema... ele é tão constante quanto que continua havendo mercado. Continua havendo mercado para a infidelidade, né? Pessoas continuam investindo em fotos, em profissionais. Ele mesmo deu valores ali que não são tão maus assim. Se não me engano, ele disse que 70% do trabalho dele, né, é em cima de pesquisa de suspeitas conjugais. Sim, é o carro-chefe, ele falou. É o carro-chefe do business dele, né? Então... provavelmente a infidelidade é tão constante na vida quanto pessoas terem que pagar contas mesmo, não poderem escapar das contas. Agora, nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, você falou agora há pouco, respondendo para o nosso espectador, que a promiscuidade, você fez a ressalva de que a expressão trazia uma avaliação moral, mas que sim, a promiscuidade seria uma característica do ser humano. Então eu te pergunto, por que a traição é um clássico da experiência humana? Por quê? Olha, primeiro porque eu acho que é um elemento, uma experiência que carrega consigo uma série de sentimentos. Traz elementos como, além da perda de confiança, a pessoa se sente uma espécie de idiota, atraída, eu quero dizer. Ela olha para frente e se pergunta... bom, o que eu vou fazer agora? Vou perdoar? E será que eu vou conseguir perdoar? Isso deve ser uma experiência de muitas pessoas traídas, que é, mesmo querendo e entendendo que quer continuar o relacionamento, essa continuidade do relacionamento não depende só da decisão mental dela. Depende, para usar de um clichê, da dimensão do coração. Porque, como dizia o grande Pascal, o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Mas por que essa experiência se repete ao longo da história humana? Porque existem N pessoas no mundo. E quem disse que quando você fica com uma, você não vai querer ficar com outra? Essa é a parte mais fácil da pergunta. Porque é mera aritmética. É mera aritmética, né? Thaís, você acha que os homens traem mais do que as mulheres? O que você acha desse clichê? Bom, eu não acho que seja um clichê. Eu acho... Bom, pesquisas, a gente sabe que
as em que as pessoas mais mentem são as relacionadas a sexo, mas todas elas indicam uma maior preponderância da traição masculina. E eu acho que isso ainda é verdade, porque os homens foram incentivados, tem uma cultura mais disseminada de traição entre os homens. Mas eu acho, e isso, quem escreveu sobre isso foi a Miriam Goldenberg, que foi nossa recente entrevistada. Ela disse que as mulheres estão traindo cada vez mais por insatisfação. Então, os homens trairiam, continuariam traindo como sempre traíram, por uma questão, digamos, de tradição, e as mulheres passaram a trair mais por uma questão de insatisfação e que, aparentemente, é uma insatisfação crescente. Então, eu acho que ainda os homens traem mais, porque tem uma cultura, mas eu acho que a coisa tende ao equilíbrio. Bom, Dé, a ocasião faz o ladrão? Ah, com certeza pode fazer. Eu não acho, apesar de que, evidentemente, se alguém fez uma pesquisa sobre essa, é uma daquelas que não vai servir para muita coisa, como muitas pesquisas, eu não acho que isso possa ser afirmado como 100%. Né? Acho que tem pessoas que podem, sim, estar numa ocasião que facilitaria, no caso, a infidelidade e não fazê-lo. De fato, acho que em muitos casos poderá sim a ocasião fazer o ladrão, como eu descrevi há pouco em algum momento, ambiente de trabalho, viagem juntos, hotel, longe de casa, ninguém conhece, tomar um drink no final do dia, relaxar, falar do trabalho, não sei o que e tal, a distância entre o quarto e o outro é um andar. Pronto. Né? Essa é a tal ocasião que faz o ladrão. Mas tem pessoas que mesmo nessa situação não farão. Mesmo querendo fazer, não farão. Você acha que o acordo pré-nupcial é necessário, Thaís? Necessário, eu não diria, mas é bom, por exemplo, você falou agora há pouco sobre o fato de que o coração e bolso muitas vezes andam juntos, não é? E o acordo pré-nupcial tem essa função de manter um pouco, ou tentar manter um pouco cada coisa no seu lugar, coração e bolso no seu devido lugar. Agora, para efeito de evitar a infidelidade, que é o nosso tema aqui, né? Muitos acordos prevêem, né, entre ricos muito ricos, por exemplo, sanções pesadas para aquele que trair. Isso eu acho uma bobagem, uma inutilidade, até porque pressupõe-se que a traição seja uma coisa clandestina, secreta e que não vai ser descoberta. Então, o que adianta você estabelecer uma multa por uma coisa que você, o outro, por exemplo, supõe que não será descoberta, né? Com certeza. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, será que todo mundo que trai é mau caráter? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre infidelidade. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que sempre que o seu parceiro tem um envolvimento com outra pessoa, ele pode ser considerado mau caráter. Vamos ver o que elas responderam. Na minha opinião, assim, traição tem vários lados, né? E nem sempre é um lado tão fácil você falar que fulano é culpado. Pode ser desde um problema psicológico até realmente uma falta de caráter que também requer um tratamento psicológico. Trair é um comportamento que eu acredito que seja de mau caráter, sim, porque você trai a confiança, né? Você trai alguém que confia em você, você faz escondido, né? A traição é quando já não tem mais amor e a pessoa está fadada a ficar com aquela pessoa por nada. Uma vez que uma relação é um contrato entre duas pessoas, eu julgo que se uma delas quebrar esse contrato, torna o que a pessoa fez errado, mas não necessariamente mau caráter em todas as esferas da vida, mas sim, acho que é sempre um erro, porque é sempre uma quebra de contrato que teve com outra pessoa. Eu acho que na nossa sociedade é incentivado relacionamentos muito líquidos, muito superficiais, né? Então, é tudo assim, a fila anda, vem o próximo. Eu acho que as pessoas não têm paciência de se aprofundar. Eu acho que acontece, eu acho que a infidelidade, né, eu acho que ela gera um vazio, porque as pessoas não se aprofundam nos seus relacionamentos. Eu acho que é comportamental, né, todo mundo tem o direito de errar,
Depende do momento, depende da circunstância. A gente não pode persistir com o erro, né? Eu acho que é uma falta de respeito com outra pessoa, mas não quer dizer que a pessoa é mau caráter. Eu acho que quando você trai, você faz a pessoa que está do seu lado, que está confiando em você, de refém, porque ela está depositando, sabe, tudo que ela tem ali é ficar do seu lado, e você, porque você é confuso, você vai machucar ela por nada, sabe? Eu acho que eles até saíram bem em resolver essa saia justa que é essa questão, né? É agora que aparecem todas as teorias, né? De cara já parecia que podia ser um problema psicológico. Desde os neandertais, né? Imagina um cara ou uma mulher que já traiu seu parceiro ou a sua parceira, sei lá, N vezes, pedindo desculpa, dizendo que é um trauma infantil, né? Agora, também aquela referência a que só ocorre infidelidade quando o amor já acabou. Bom, isso é uma das... Me parece que isso é uma das hipóteses mais ingênuas sobre esse tema, né? Muito pelo contrário, a infidelidade pode acontecer em meio a uma situação em que você se sinta, inclusive, dividido entre as duas pessoas, entre as duas situações, né? A infidelidade pode aparecer como uma expectativa de que, na realidade, a pessoa com quem você se envolveu traz a você uma versão de você que você não conhecia. Aliás, isso é muito recorrente em fala sobre infidelidade, quer dizer, você se conhecia como sendo X, e aí você conhece uma outra pessoa, e você se descobre mais X. Eu não acredito que, a priori, a gente possa universalizar, como a maior parte das pessoas aqui pareceu que sim, e dizer que a infidelidade é sempre uma forma de mau caráter. Inclusive porque, como disse o entrevistado português, você pode ter cometido, quando ele fala no começo, você pode ter sido infiel, e numa série de outras áreas da vida, você ser bom pagador, bom pai, boa mãe, bom trabalhador, certo? E uma coisa não implicar na outra, né? Como contaminação de comportamento. Agora, é claro que infidelidade, sendo uma situação que não é uma situação em que você está sozinho nela, né? Quando você é infiel, no mínimo, tem 3 pessoas envolvidas, no mínimo, se não tiver filhos, inclusive, que também são traídos, de certa forma. O número de filhos e filhas que se sentem traídos quando descobre que o pai ou a mãe está sendo infiel ao outro é enorme, certo? Mas eu acho que há, sim, um discurso contemporâneo, às vezes, de que não, está tudo bem, é tudo legal, vai ser maravilhoso. Normalmente, o que isso significa é não se perceber que existem pessoas que sofrem com isso. Como disse um deles, ser traído, você estava ali numa batida e, de repente, você descobre que a pessoa está em outra vibe. Ela vai ver isso como mau caráter. Você não acha que pode, por exemplo, existir outros tipos de acordo que não incluam essa noção de traição? É claro que sim. É claro Mas, que sim. na verdade, eu quero perguntar se você acha que isso pode ser uma coisa futura e uma tendência futura, por exemplo. Ou você acha que essa noção de que o outro não pode ter, não deve ter nenhum envolvimento romântico ou erótico com outra pessoa é um contrato que vai perdurar por muito tempo? Acho que não dá para afirmar alguma coisa nesse sentido. Eu tenho a impressão que, primeiro, sempre existiu pessoas que fizeram contratos dessa forma. De outra forma, você quer dizer? Dessa forma que você descreveu, no sentido de que não é um contrato que não pressupõe fidelidade, grosso modo, né? Você citou Nelson Rodrigues, e ele tem uma frase que, aliás, não é dele, mas que é de uma peça, que ele dizia que a fidelidade deveria ser facultativa. Dizer que devia ser uma escolha é digamos assim, é um pressuposto racional. O ser humano é racional só nos momentos de exceção. Mesmo quando acha que está sendo irracional, na realidade é movido por algum tipo de processo.
Mas o que eu queria dizer com relação aos contratos que você se referiu, diferentes, né? Se seria uma tendência, acho que não dá para afirmar que seja uma tendência. Em segundo lugar, sempre existiu. Pelo menos no século XIX, num ambiente que eu conheço um pouco, que é o ambiente da literatura russa, da vida de muitos daqueles autores, muitos deles tinham contratos desse tipo. Turgenev. Então isso não tem nada de novo. Portanto, não é uma tendência, é uma coisa que já existia. E depois, pensar isso como uma tendência, eu tenho a impressão que é um pouco assim como uma certa utopia liberal, sabe? O mundo será melhor se não existir nenhuma regra, todo mundo viver livremente a partir dos seus instintos e competir entre eles, certo? Então a gente vai chegar ao ambiente onde ninguém, por exemplo, faça crime passional, sofra com infidelidades, né? Primeiro, uma pessoa que tem um contrato como esse seguramente vai precisar de algum tipo de legislação ou acordo jurídico, se tiver patrimônio. Porque está tudo bem, a gente é livre, eu acabei com você, eu sou rico pra cacete. Eu vou mostrar para você o quão livre você é. Vamos assistir agora a uma cena do filme Amor Sem Escalas, que conta a história de um executivo que viaja pelos Estados Unidos especializado em demissão em massa. Ele se apaixona por uma mulher que também trabalha e também viaja. I don't want to say anything that's anti-feminist. I really appreciate everything that your generation did for me. It was our pleasure. Well done. But sometimes it feels like no matter how much success I have, it's not gonna matter until I find the right guy. You really thought this guy was the one? I could have made it work. He really fit the bill, you know? The bill? White collar, college grad. Loves dogs, likes funny movies. 6'1", brown hair, kind eyes. Works in finance, but is outdoorsy, you know, on the weekends. I always imagined he'd have a single syllable name, like Matt or John or Dave. In a perfect world, he drives a 4Runner, and the only thing he loves more than me is his golden lab. And a nice smile. What about you? Let me think. You know, honestly, by the time you're 34, all the physical requirements just go out the window. I mean, like, you secretly pray that he'll be taller than you. Not an asshole would be nice. Just someone who enjoys my company, comes from a good family. Because you don't think about that when you're younger. I don't know. Someone who wants kids. Likes kids. Wants kids. Yeah. Healthy enough to play with his kids. Oh, please, let him earn more money than I do. You might not understand that now, but believe me, you will one day. Otherwise, that's a recipe for disaster. Hopefully some hair on his head. But I mean, even that's not a deal breaker these days. A nice smile. Yeah, nice smile. Nice smile just might do it. Wow, that was depressing. I should just date women. Tried it. We're no picnic ourselves. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das melhores cenas do cinema sobre esse assunto, né? Quando os americanos ainda faziam filme que preste. Né? Porque hoje, provavelmente, uma cena como essa ia ser considerada super patriarcal, antifeminista, como ela disse no começo. E essa cena mostra uma diferença enorme entre o que é uma posição do que seria típica de uma milênia, digamos assim, apesar de ser profissional como uma menina super, né, a personagem mexe, inventou um novo meio de demitir pessoas, que é isso que ela faz, né, trabalhando com o George Clooney. Na hora que a outra, a mulher mais experiente, e que é infiel ao marido, eu dei spoiler? Se você não viu o filme até agora, o problema é seu. Né? Que é infiel ao marido, né? Inclusive com o George Clooney, que não é casado, que é alguém que investiu na vida em ser completamente leve, descompromissado, e toma na cara com ela, porque se apaixona por ela, né? Pela Vera Farmiga, pela personagem, mas o que ela fala, assim, depois de 34 anos,
aspectos físicos vão pela janela, que queira ter filhos, que saiba brincar com eles, né? Que tenha um sorriso e que ganhe mais do que você. Provavelmente agora você não vai dar valor para isso, mas pode acreditar que em algum momento você vai dar. Então, a fala da Vera Farmiga nessa cena é quase tocante. Quase não é tocante, porque ela fala um conjunto, digamos assim, de situações que é absolutamente verdadeiras e que hoje um monte de gente, inclusive gente mais velha que vive disso, faz com que os jovens todos acreditem, e as meninas especificamente, que não é verdade essas coisas. Lembre-se da infidelidade. Que é o caso do filme. O menino tinha sido infiel a ela, e por isso que ela está chorando, tinha terminado com ela texting, certo? É assim que ele tinha terminado com ela, né? Tipo, mandando um SMS nos Estados Unidos. E ela, a Vera Farmiga, que você só vai saber no final do filme, por isso é o spoiler que eu acabei de citar, ela é infiel ao marido. E provavelmente o marido ganha menos do que ela. Por isso que ela está falando isso. E ela viaja aos Estados Unidos trabalhando, né? Por isso que ela conhece o Clooney, que também o faz. A diferença é que o Clooney não é infiel a ninguém. E ele, que, portanto, é de alguma forma alguém que você diria, alguém pós-moderno, total, assim, descolado, leve, divertido e tal, se apaixona. E quando ele se apaixona, dá com os burros na água, porque ela, como diz para ele num dado momento do filme, pense em mim como você, só que com a vagina. Certo? Quer dizer, eu estou aqui para me divertir que nem você, só isso. Mas no final ele descobre que ela é casada, o marido provavelmente fica em casa tomando conta dos filhos e ela não está disposta a deixá-lo. Ela diz para ele, você é um parênteses. E ele fala, como assim eu sou um parênteses? Aí ele toma consciência de que, na verdade, a situação que ele tem com ela e a vida amorosa afetiva é um filme conservador esse, profundamente conservador, né? A vida amorosa afetiva, no final do dia, é o que conta. Por isso que ele pega todas as milhares de milhas que ele faz ao longo das viagens dele e dá para a irmã e para o cunhado viajarem pelo mundo. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.